do tronco de Jessé brotará um rebento, das suas raízes um renovo se frutificará. A palavra de Deus está falando aqui a respeito do Messias prometido. Ele está dizendo que o Messias ele viria da descendência de Jessé, pai de Davi. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, a história do nascimento do Senhor Jesus, José, ele era da descendência de Davi. Essa profecia que Isaías estava dizendo que vai brotar um remendo, essa primeira parte da profecia se cumpriu quando o Senhor Jesus Cristo nasceu nessa terra. O Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e amigos, Ele é o renovo que traz renovo. Ele traz o renovo, Ele traz uma nova vida, Ele traz uma nova esperança, Ele traz uma nova fé, porque Ele é aquele que foi ungido para pregar boas novas aos mansos. Foi o primeiro pregador. João Batista, ele pregou que viria alguém depois dele que iria ser o Salvador da humanidade. Ele disse: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. É esse que eu estou anunciando. João Batista, ele era o precursor do Senhor Jesus. Ele veio primeiro para anunciar para as pessoas: ele virá, o Salvador, o Messias prometido vai chegar, e vocês devem estar preparados para receber o Salvador. Aleluia. E quando João Batista estava falando para aquelas pessoas receber o Salvador, eles tinham que se arrepender. João Batista disse: eu estou pregando o batismo de arrependimento, porque ele estava preparando o povo para se encontrar com o Messias prometido. Aleluia. E hoje nós não temos João Batista para preparar o encontro com Cristo, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que quando Ele viesse, Ele iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que prepara o homem, que prepara a mulher para se encontrar com o seu Salvador. Aleluia. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: se o Pai não trouxer a mim, não virá. Só vai até o Senhor Jesus quem o Pai enviar. E o Pai, Ele envia através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor, Ele nos veste com veste de salvação. Queridos irmãos, ouvintes, a salvação ela só está no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele que foi ungido por Deus para trazer as boas novas para os pecadores. Ele que foi ungido por Deus para trazer a verdade. Porque a palavra de Deus diz lá em João 17 que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós só encontramos graça na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos libertação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos perdão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens. O único que pode te levar para Deus é o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que se cumpriu, o renovo frutificou. Porque o renovo, ele trouxe a pregação das boas novas. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu
para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Quando o Senhor Jesus ele começou a pregar o Evangelho, as boas novas, a primeira palavra que ele disse foi: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quem trouxe o reino dos céus foi o Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer ir para o céu, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Crer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode tirar o pecado do pecador. O pecador não pode se purificar. Ninguém mais pode purificar o pecador. Mas João Batista ele apontou para o Senhor Jesus quando ele estava vindo para ele, e ele disse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus ama o pecador, mas Ele não gosta do pecado, porque Deus criou o pecador, mas Deus não criou o pecado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele veio para tirar o nosso pecado, para que nós pudéssemos chegar à presença de Deus, porque Deus ele é santo, Deus é perfeito, e não podemos chegar na presença dele cheio de pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Quando nós olhamos aqui para as profecias de Isaías, ele liberta. Você olha em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, você vê a história do Messias, a história do Senhor Jesus, ele curando cego, ele levantando aleijado, ele curando paralítico, ele fazendo o mudo falar, o surdo ouvir, ele ressuscitando mortos. Ele trouxe a graça de Deus, e com a graça de Deus ele trouxe os frutos da salvação. Ele frutificou, como diz o profeta Isaías, em Isaías capítulo 11, a profecia sobre o nascimento do Senhor Jesus. Deus dará um sinal: a virgem conceberá, dará luz ao filho, e o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa profecia se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. A profecia que Isaías profetizou em Isaías 53, que diz, versículo 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa profecia de Isaías 53, capítulo 53, versículo 5, se cumpriu quando o Senhor Jesus estava morrendo naquela cruz do Calvário. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles contam a mesma história, a história do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando ele estava morrendo naquela cruz, ele estava cumprindo a maior de todas as missões que Deus havia dado a ele: levar o pecado de toda a humanidade nos seus ombros. O pecado não poderia estar dentro dele, porque ele é santo, ele é perfeito, mas ele pegou nos seus ombros os meus pecados e os seus pecados, para que eu e você hoje pudéssemos ter a oportunidade de ser perdoado por Deus, para que eu e você hoje pudéssemos ter a oportunidade de ter a vida eterna. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ele morreu, mas antes de morrer ele fez uma promessa. Queridos irmãos e ouvintes, que quando você lê aqui Isaías capítulo 11, você vê aqui o versículo 1 se cumpriu, o 2 se cumpriu,
Mas tem alguns versículos ainda que não se cumpriu, mas vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. E ele fez uma promessa lá em João capítulo 11, versículo 25. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Antes dele morrer naquela cruz, ele fez essa promessa. Sabe por quê? Porque ele é a vida. E diz a palavra de Deus que ele morreu naquela cruz do Calvário, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Nunca ouvi falar de alguém que ressuscitou dos mortos e está vivo. Mas o Senhor Jesus, ele ressuscitou dos mortos e está vivo à direita do Pai. Por isso ele tem propriedade para falar para mim e para você: se você crê nele, ainda que você esteja morto, você vai viver, porque ele é a ressurreição e a vida. A palavra de Deus diz aqui que quando ele estiver reinando, ele vai reinar nessa terra um dia. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Um dia ele vai voltar para reinar na terra. E a palavra de Deus diz que quando ele estiver reinando na terra, ele vai fazer uma transformação nessa terra. A Bíblia diz que o lobo vai ficar perto do cordeiro, e morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, o animal cevado, andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Não haverá morte nesse tempo do reinado, que Cristo vai reinar nessa terra. Ele vai reinar um dia nessa terra, ele vai trazer a paz, porque o Senhor Jesus, meus queridos irmãos ouvintes, ele é a paz. A Bíblia diz, Isaías disse, o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E diz a Bíblia aqui: a vaca e a ursa pastarão juntos, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Hoje o leão é carnívoro, o leopardo é carnívoro, mas quando o Senhor Jesus estiver reinando nessa terra, ele vai transformar o leão, e o leão não vai comer mais carne, ele vai comer palha, vai comer capim como o boi, porque ele tem todo o poder para fazer o que ele quer. Ele vai fazer uma transformação aqui nessa terra. Não haverá mais violência nessa terra quando ele estiver reinando. Ele vai reinar. A Bíblia diz que ele vai reinar aqui nessa terra, mas não vai ser para sempre. Ele vai reinar 1000 anos na terra, juntamente com o seu povo, e depois iremos morar para sempre lá no céu. O Senhor Jesus, meus queridos irmãos e ouvintes, ele tem poder para fazer qualquer milagre, qualquer transformação. O leão vai comer palha, o lobo vai pastar junto com o cordeiro. E hoje o Senhor Jesus, ele dá a oportunidade para que aqueles que crêem nele sejam salvos. Porque a palavra de Deus diz que ele levou os teus pecados, levou os teus pecados naquela cruz. Mas para que você tenha a salvação, para que você tenha um perdão, você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida, confessar com a boca e crer no coração, para que ele possa te vestir com as roupas da salvação, para que ele possa te vestir com as vestes de justiça, porque nós somos justificados por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Você precisa crer nessas promessas, crer nessas profecias, crer no Senhor Jesus, porque ele vai voltar e tudo que está aqui vai se cumprir. E aqueles que estiverem vestidos com as roupas da salvação,
com as vestes de justiça, esses viverão eternamente com o Senhor. Porque Ele disse: eu voltarei e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós.